E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para resolver questões, resolver itens, e agora de um dos simulados muito bem conceituados, o primeiro simulado do sistema Bernoulli já de 2026, o que o Bernoulli chama de simulado zero, um simulado de nivelamento, né? Para você aí ver como é que você está, quais são as suas dificuldades, o que é que precisa estudar um pouquinho mais, o que é que já está consolidado. E aí fica a dica, quem quiser esse simulado aqui, dá uma olhadinha na nossa bio, vai estar disponível lá, Simulados 2026, nós iremos divulgar ao longo do ano aqui diversos simulados de diversos sistemas de ensino. Esse é só o primeiro e, claro, iremos resolver e tirar dúvidas quando surgirem. Eu quero chamar a atenção de um conteúdo que é fundamental, tá? Ah, Leonardo, mas é um poema? A gente não já tá cansado de ver aí você dando dica, resolvendo questões de textos poéticos. Gente, é de um poema, mas observem aqui algumas coisinhas importantes, tá? Um poema da maravilhosa, da sensacional Conceição Evaristo, tá? A grande escritora brasileira Conceição Evaristo, tá? A gente tem aqui a referência a ela, né, no livro Poemas de Recordação e Outros Movimentos, tá? E aí você pode pensar, eu vou olhar a comanda da questão, isso deve ter a ver com função poética. Olha aí, ó, um assunto que você precisa ter na cabeça, como eu digo sempre, precisa ter no bolso, porque vai ser abordado na prova do Enem. E que assunto é esse, Leonardo? Pelo amor de Deus, diz aí para eu estudar. São as chamadas funções da linguagem. Pelo amor de Deus, não vacila. Porque é aquela questão que quando cai você precisa gabaritar, gente. Você precisa acertar, tá? E aí o interessante é que a própria comanda, antes da gente olhar o poema, a própria comanda da questão diz o seguinte: no poema de Conceição Evaristo, a função metalinguística, olha aí, ó, eita, metalinguística, o Enem ama, já cobrou diversas vezes, né, a função metalinguística. Essa função, ela é utilizada através de quê? E aí, eu vou te dar uma dica importante, a gente vai ler o poema, claro que vai. Claro que eu não vou cometer esse pecado de estar diante de um poema da Conceição e não ler, obviamente, né? Mas eu queria chamar a atenção porque a função metalinguística, ela é aquela função centrada numa coisa chamada código. Eu decorei na escola que é quando o código fala dele mesmo. Mas vamos além, vamos um pouquinho além, vamos aprofundar. A gente está aqui nas plataformas, Instagram, YouTube, enfim, né, grupos de WhatsApp, a gente está aqui para aprofundar, a gente está aqui para sair um pouquinho dessa superficialidade. A função metalinguística, ela se centra no uso em uma outra palavra chamada reflexão. É aquela função em que o texto, seja ele qual for o gênero, pode ser um poema, pode ser uma canção, pode ser uma tirinha, pode ser um cartaz, qualquer que seja o gênero, quando ele tiver a metalinguagem, ele vai estar fazendo uma reflexão sobre o código usado, sobre o código linguístico utilizado. Então você tem, por exemplo, um cinema, um filme, que discute ou que mostra como é fazer cinema. Isso é metalinguagem. Você tem uma música que reflita sobre o processo de criação musical. Isso é metalinguagem. E você tem, naturalmente, um metapoema, como é o caso aqui, da Conceição, se usa o código para se refletir sobre ele, sobre o processo de criação. E olha que poema espetacular, gente. Olha que poema espetacular. Quando ela diz assim, da calma e do silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar, né, o âmago das coisas, ou seja, o interior das coisas. Eu quero me deliciar, eu quero morder, eu quero mascar, eu quero rasgar. Isso é sobre o processo de reflexão totalmente associado à criação poética. Eu nem vi as alternativas, mas se eu já sei de tudo isso, eu já vou direto. Olha só aí, ó. Olha a palavra-chave aqui. Qual foi a palavra-chave que eu destaquei? Vamos marcar de vermelhinho aqui. Bora lá, bora lá, bora lá. Eu marquei a palavra aqui, ó, reflexão. Olha qual é a palavra que vai te levar a essa reflexão aqui, ó. Processo reflexivo de construção do texto. Aludido, perfeito, ou seja, referenciado
pela ideia de mascar palavras, ou seja, eu vou mascar, eu vou saborear as palavras com tudo, com pele, com osso, com tutano, com tudo, para que eu possa entender o âmago das coisas. Olha que poema espetacular. Não tenha dúvidas, questão aqui, a 8ª questão do nosso simulado Zero Bernoulli, questão maravilhosa de um conteúdo certo que você vai encontrar no Enem, que são as funções da linguagem, abordando aqui a função metalinguística, letra C. Beleza? Não há dúvidas, função metalinguística aplicada em um poema. Fica ligado, metalinguagem, reflexão. E aí, gabaritou? Toma nota. Curtiu? Tranquilo, compartilha, avisa, sai espalhando aí para os colegas, para os amigos, que a gente está aqui trabalhando com linguagens, para facilitar a tua vida lá na prova do Enem. Beleza?